gente, tudo bem? Bom, voltamos para mais uma aula de português. Recadinho rapidinho antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto. Lembrando, amanhã nós temos uma live às 9 horas da manhã. Não esqueça, deixe aí marcado na sua agenda e esteja presente, tudo bem? O assunto de hoje chama termos essenciais. O que são termos essenciais? Para entender isso, a gente precisa relembrar o que vimos no bimestre passado sobre oração. Você lembra o que é uma oração? A oração nada mais é do que a frase quando ela possui um verbo. Então vamos dizer, por exemplo, se você está dentro da sua casa e alguém grita fogo, isso é uma frase, porque não há verbo nela. Agora, se alguém gritasse está pegando fogo, isso já se torna uma oração. Por quê? Eu tenho aí o uso do verbo estar e também do verbo pegar, que está pegando. Então, quando nós começamos a estudar sobre termos essenciais, nós precisamos entender o que é período. O que é um período? Um período, ele começa quando se inicia o ato da fala e termina num sinal de pontuação. O período ele pode ser simples ou composto. Qual é a diferença? Simples é quando possui apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. Composto é quando possui duas ou mais orações, dois ou mais verbos. Vamos estudar um pouquinho mais profundamente, então, esses termos essenciais. A oração. A oração, então, nada mais é do que um verbo. Quando eu digo, por exemplo, Pedro é bonito. Qual é o verbo que eu tenho na minha oração? O verbo ser, conjugado no presente do indicativo. Pedro é. Então, o é faz com que essa frase se torne uma oração. E se eu dissesse, por exemplo, o inverno é frio? Bom, aí o verbo continuaria sendo o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular, o inverno é. A ordem direta das orações, como que vai funcionar? Veja bem, uma oração ela é formada por um sujeito, um verbo, que é a ação, e o complemento, o que aquele verbo está fazendo, ou o que ele está comprando, ou o que ele está, enfim, inúmeros tipos de complementos que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Mas você precisa entender que o verbo, então, ele é sempre uma ação, com exceção dos verbos de ligação, que são os verbos que vão indicar sentimentos, estados. Por exemplo, Mariana está triste. Está é a forma que ela se encontra naquele momento. Então, triste é uma... Mariana está triste. Triste é a característica de Mariana naquele momento. Então, é um verbo de ligação, não é uma ação. Agora, se eu falo, Mariana correu 20 quilômetros. Correr é uma ação que ela fez. Portanto, é um verbo de ação. Então, na ordem direta, nós temos o sujeito, no caso da nossa oração, Mariana, porque Mariana é quem estava fazendo a ação. Correu é o verbo, então é um verbo de ação. E 20 quilômetros vai ser o meu complemento. Existem vários tipos de complemento, mas nesse momento vocês precisam apenas saber identificar um sujeito e o seu predicado. Então, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Uma coisa importante para a gente saber sobre o sujeito é, nem sempre o sujeito é uma pessoa. O sujeito ele pode ser um animal, ele pode ser uma coisa, ele pode ser qualquer coisa que esteja fazendo a ação, realizando a ação. O sujeito ele pode ser simples, composto, oculto. Tem vários tipos. Qualquer termo que esteja realizando a ação é considerado sujeito. Como faço para encontrar meu sujeito quando eu tenho uma oração? Bom, aqui a dica mais simples é você achar o verbo. A partir do momento que você acha o verbo, você vai perguntar para ele quem que está fazendo aquela ação. Por exemplo, em Mariana correu 20 quilômetros, qual é o meu verbo? Correu. Pergunto para o verbo, quem correu 20 quilômetros? A resposta é Mariana.
Portanto, Mariana vai ser o meu sujeito. Se fosse um sujeito composto, você perguntaria também para o verbo que estaria no plural. Por exemplo, Pedro e André compraram uma moto. Quem compraram uma moto? Pedro e André. Como a gente tem dois núcleos, ou seja, duas palavras que realizam a ação, então nós temos um sujeito composto. Predicado. O que é um predicado? O predicado, ele é como se fosse o resto da oração. Então nós temos o sujeito e depois nós temos o verbo e o complemento. O predicado vai ser a junção do verbo com o complemento. Isso vai ser predicado. Então, tudo que não é sujeito é predicado. Então, na nossa frase, na nossa oração, Mariana correu 20 quilômetros, o nosso sujeito nós já descobrimos que é Mariana. Então, o que é correu 20 quilômetros? Vai ser o nosso predicado. Por quê? É o meu verbo mais o meu complemento. Existem ainda dois tipos de predicado, o predicado verbal e o predicado nominal. Para que você consiga estudar um pouquinho mais sobre esse assunto e ver se você realmente entendeu, você vai fazer os exercícios da página 72 até a página 74. Eu vou deixar no nosso mural uma atividade para você conseguir colocar as respostas dessas páginas e aí nós corrigimos na próxima aula. Para saber um pouquinho mais deles, você vai precisar assistir a próxima aula. É isso!